Olá, boa noite. Eu sou a doutora Adriana do canal Penso Direito e hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema bem complexo, eu diria desafiador. Nós vamos conversar sobre alienação parental ou síndrome da alienação parental, né? A gente usa mais o termo alienação parental. Depois da lei 12.318 de 2010, a gente usa bem o termo alienação parental mesmo, né? Antigamente a gente usava mais o termo síndrome, porque quando esse termo surgiu, esse termo ele veio para definir, quem definiu esse termo foi cunhado, né, por Richard Gardner. Ele é que trouxe esse termo e ele explica o seguinte, esse termo veio para definir o seguinte, um distúrbio onde uma criança cria um sentimento de repúdio a um dos pais sem qualquer justificativa, né? A sigla é SAP, né? E em inglês PAS, né? PAS, PAS. Então, você, advogado, início de carreira, tá lá no seu escritório e chega uma demanda dessa. Como é que você vai fazer, doutor? Qual é o procedimento? O que a gente faz enquanto advogado, né? Chegando no mercado agora, né? Eu também já fui jovem advogada, né? Então, vamos estudar um pouquinho sobre isso? Vamos ver como é que está caminhando isso? Então, vamos lá para a Lei 12.318 de 2010. Ela vai esclarecer, tá? Bem, e vai determinar as consequências de quem pratica alienação parental, que pode ser pela mãe, pelo pai, pelos avós ou quem detém a guarda da criança, né? Porque pode ser uma tia. A gente tem cada caso, vai ser um caso, né? A gente tem que analisar o caso em concreto. Mas vamos pegar um geralzão aqui da lei, vamos dar uma passadinha aqui, vamos ver como é que você vai fazer, doutor, nessa situação. Vamos lá. Então é o seguinte, a Lei 12.318 de 2010 vai falar assim, é um rol exemplificativo, tá, gente? Não é taxativo, não. Artigo 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, viu? Pai ou mãe. Genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie. E esse repudiar aqui é bem complexo, porque nós vamos ver lá embaixo que tem caso de ódio, que é criado nessa alienação parental. Repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou a manutenção de vínculo com esses. Então, essa alienação, ela pode causar prejuízo, ela provoca um prejuízo ao estabelecimento ou manutenção do vínculo com este, quer dizer, do pai com o filho, da mãe com o filho, do alienado, né, com a sua prole, né, ou no caso dos avós, né. Então vamos lá. Quais são os incisos que caracterizam esse rol? Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Aí vem cá comigo, A grande maioria das separações que acontece hoje em dia, onde tem filhos envolvidos, normalmente são muito traumáticas. Quem pede a separação parece estar mais consolidado, com uma decisão mais consolidada. Mas quem não esperava a reação da separação, porque todos nós temos um problema muito grande com perda, né? De vivenciar a perda. Então, quem fica
fica na separação, quem sai machucado, quem entende que está saindo machucado, nutre um sentimento de ódio, de tristeza, de abandono, de rejeição, porque não vivem o luto da separação. Não consegue, como é que eu vou explicar para vocês? Não consegue entender que acabou e dali é a vida que segue. Até porque você tem casos e tem casos, né? Então, assim, a gente está falando, gente, de uma forma geral, tá? Então, o que acontece? Então, quando você traz esses sentimentos, a pessoa traz esses sentimentos, ela passa a nutrir um sentimento de vingança pelo outro. E ela acaba por usar o filho ou os filhos, né? Nessa briga que nada mais, nada menos é só deles. Na verdade, não é nem dos dois, é de quem passou a nutrir esse sentimento doído, de rejeição, de traição e tudo mais. E acaba entrando num processo de destruição contra aquele cônjuge, contra aquela pessoa que ficou, né? E como é que ela faz isso? Ela começa a criar a desmoralização, o descrédito contra aquele ex-cônjuge e usa o filho. Não é verdade? Nessa disputa, o alienante, ele leva o filho a rejeitar o genitor, né? Aí volta a dizer, gente, pode ser o pai fazendo ou a mãe, tá? A gente tá falando aqui dos dois. A rejeitar o genitor. Em casos mais graves, né, que chega a ser uma patologia, a gente sabe que tem isso por aí, né? Infelizmente ainda tem. Em casos mais graves, não é bem uma lavagem cerebral, mas é como se fosse isso, né? A criança ela é muito vulnerável, né? O que a mãe fala, o que o pai fala tem um peso muito grande para a criança, né? Eles são os direcionadores, né? Então, muitas vezes, como você coloca a coisa, a criança passa a odiar o pai, a não querer conviver com o pai. Não querer mais, não quero mais. Entendeu? Então, os filhos são usados como verdadeiras flechas para acertar o alvo e resolver um problema de dor da alma que é meu. E eu uso o meu filho para isso. Complicado demais, né? Então, esse desejo de vingança, ele é cada dia mais crescente e mais assustador. Por quê? Porque ele leva, junto com isso, um número crescente de denúncias de práticas incestuosas. E que na grande maioria das vezes, não aconteceu. É claro que tem casos que realmente são reais, mas a grande maioria esmagadora não aconteceram. É tudo fruto da dor da alma de quem fica, que não consegue viver o luto da separação, volto a dizer. Então, o que essa pessoa faz? Ela cria nessa criança uma memória, traz para essa criança assim, ó, um dia de visita, qualquer carinho de pai ou de mãe, a pessoa doente da alma, doente de sentimento, né? O que ela faz? Ela cria na criança como se fosse uma memória real de uma coisa que não aconteceu, mas ela cria como se tivesse acontecido. E a cabecinha da criança dá um nó, porque como é que ela vivencia isso? E nó maior vai dar na cabeça dessa criança quando ela chegar lá na frente, na fase adulta, e que ela perceber
que ela foi manipulada por um pai ou por uma mãe dentro de uma situação dessa. Então, ela cria na memória da criança a existência de repetição de um fato que não existiu, mas ela coloca como se fosse real. Então, a alienação parental é efetivamente criar fatos que não existem para incriminar o outro, para afastar o outro, para romper essa relação de filho com pai, filho com a mãe. Vivemos isso aí, a gente tem muitos casos aí, né? Nos escritórios de direito de família, lá no escritório, volta e meia chega, e eu quero falar para você que é um advogado, principalmente você, colega de trabalho, que é um advogado em início de carreira. Vamos ter muito critério em ouvir isso, muito cuidado, né? Então vamos para frente. E aí o que acontece? Esse caso é levado para onde? Para o judiciário. É levado para o judiciário. E agora, doutor? Como a gente faz?